beleza? Aqui é o professor Igor Fernandes, passando para trabalhar com vocês mais um Geobaritando. Esse game, essa forma bem simples e direta de tirar todas as suas dúvidas em geografia. Bom, o assunto de hoje, nesse vídeo aqui, vai ser Europa, quadro natural. Então vamos tirar todas as dúvidas. Vamos entender melhor como funciona o continente europeu, numa perspectiva que envolve clima, relevo, vegetação. Aquela matéria que muita gente tem dificuldade, mas você vai ver aqui comigo que é bem tranquila, ok? Bom, antes de mais nada, pedir a ajuda de vocês, já que eu vou iniciar o jogo também não custa nada, é uma colaboração aí. Se você puder dar uma força ao canal, se inscreva, deixa o like e, além disso, siga a gente nas redes sociais e Geocraft, tanto no Instagram quanto no TikTok. Lá você tem acesso a uma série de conteúdos que eu produzo, como mapas mentais, resumos, dicas de vídeos, dicas de músicas, dentre muitas outras produções que eu faço para todos os meus alunos e amigos. Beleza? Qualquer dúvida, qualquer comentário, você fique à vontade para deixar aqui embaixo, para que eu possa te ajudar futuramente. Vamos nessa? Então, começando os trabalhos, ó. Primeira pergunta na tela está assim, ó. Sobre a perspectiva geográfica, física, considera-se a existência de um continente único no hemisfério norte, além do continente americano, chamado de letra A, Indo-Australiano, letra B, Oceania, letra C, Eurásia ou letra D, África. Gente, uma questão bem tranquila. Quando eu penso na Europa, eu preciso lembrar sempre que é uma área que possui um continente que possui uma pequena extensão territorial, que do ponto de vista físico, técnico, geográfico ali, é considerado como uma extensão de um continente também muito grande, que é o continente asiático. Então, na verdade, a gente também pode chamar essa grande massa continental de Eurásia, ok? Importante ressaltar também o seguinte: do ponto de vista histórico, econômico, você acaba trabalhando com dois continentes, o continente europeu e o continente asiático, ok? Então, primeira pergunta, Eurásia. Agora vamos nessa, vamos continuar, já que eu estou falando de relevo, ó. A maior parte do continente europeu é formada por que tipo de relevo? Por que unidade de relevo? Depois você vai observar o seguinte, ó. Eu tenho sempre um mapa aqui representando as estruturas geológicas da Europa, também as formas de relevo. E por mais que a imagem não seja tão grande, você vai reparar o seguinte: as áreas mais escuras apresentam altitudes maiores. As áreas mais claras apresentam altitudes menores. E você vai perceber que tem uma grande área verde, que seria uma altitude entre 0 e 200 metros. Qual é o nome que eu dou para aquela forma de relevo aplainada, formada por sedimentos bem próxima do nível do mar? Letra A, montanhas. Letra B, depressões. Letra C, planaltos. Ou letra D, planícies. Bom, só de observar o mapa e de acordo com o que você provavelmente já estudou, o continente europeu ele tem um predomínio de planícies, áreas mais baixas, mas formadas pela sedimentação de materiais que vieram de porções mais altas, onde você tem ali, ó, um predomínio de sedimentação e está próximo do nível do mar, ok? Planícies que foram fundamentais no processo de ocupação também, até porque eu vou ter a formação de rios de planície que acabam ajudando na fixação do espaço, na agricultura e na navegação. Beleza? Tudo bem? Então, na Europa eu tenho um predomínio de planícies. Igor, tem montanhas? Tem, principalmente os Alpes escandinavos, os Alpes suíços. Tem depressões? Tenho, tem até depressão absoluta no continente europeu. Tem planaltos? Sim, mas eu tenho um predomínio de planícies. Foi? Próxima questão na tela. O predomínio de planícies que você acabou de verificar comigo contribui para a formação de quê? Letra A, para a presença de rios ideais para a geração de energia. Letra B, para o processo de desertificação dos solos. Letra C, para a existência de rios importantes para a navegação. Letra D, para a localização das maiores jazidas minerais do mundo. Gente, vamos lá. Primeiro, Igor, o que você excluiria aí? Maiores jazidas minerais do mundo. Você já estudou que do ponto de vista histórico existe um processo marcado pelas grandes navegações, a Europa sempre buscando recursos, minérios, solos férteis em outros continentes. Você já viu o colonialismo, o imperialismo, a invasão da América, da África. Então não, grandes jazidas minerais não, senão não teria justificativa aí, supondo que haja
para esse processo histórico de ocupação de outros continentes. Letra B, processo de desertificação. Então, a planície pura e simplesmente contribui para a desertificação? Também não. Aí fica assim, a existência de rios importantes para a navegação ou de rios ideais para a geração de energia? Bom, se você já estudou território brasileiro em algum momento, você com certeza já viu o professor falar o seguinte, que o território brasileiro ele tem uma presença de rios planálticos, rios que favorecem a produção de energia, porque você vai produzir a energia, no caso da hidrelétrica, a partir da força da água. Só que essa força está ligada ao relevo. Se eu tenho um rio de planalto, eu tenho um desnível maior, logo a força dessa água tende a ser maior. No caso dos rios de planície, não. Como esse desnível é menor, ele está próximo do nível do mar, então essa minha mão aqui é o mar, esse aqui é o rio, ele está bem próximo, essa água não vai ser tão forte. Se eu tenho um rio com uma água mais calma, ele não é tão bom para a geração de energia, ele tem um potencial maior para quê? Para a navegação. Tudo bem? É o caso da região norte do Brasil, por exemplo. Então, observando o relevo europeu, eu sei que tem muitas planícies. Se tem muitas planícies, eu tenho a formação de rios. Esses rios são fundamentais para navegação. Ok? Tranquilo? Tudo certo? Igor, não entendi muito bem. Tem como me explicar melhor essa diferença de rio planáltico para um rio de planície? Tem sim, deixa um comentário que eu mando para você. Outra coisa legal que você pode fazer é o seguinte: pega aí seus acertos e coloca aqui no comentário para eu poder saber se vocês estão acertando muito ou pouco, para até poder ajudar a criar novos desafios, novos games para vocês. Foi? Beleza? Vamos nessa. Questão 4 na tela. São muitas? Não. Olha só. As elevadas cadeias montanhosas fazem parte do relevo europeu. Dentre elas, não podemos citar. Então, qual dessas cadeias montanhosas não existe na Europa? Letra A, os Alpes escandinavos. Letra B, os Alpes suíços. Letra C, os Montes Urais. Ou letra D, a Cordilheira dos Andes. Essa é bem fácil, eu acho, porque o gabarito está muito discrepante, ele chama muito a sua atenção. Vamos lá, os Alpes. Para quem já está acostumado a fazer questões, principalmente aqui no Gabaritando, eu sempre falo que a imagem te ajuda. Nesse caso, ajuda muito. Olha, eu tenho os Alpes aqui, os Alpes suíços, e tenho os Alpes escandinavos. Além disso, eu tenho os Montes Urais na imagem. Igor, mas a imagem está pequena. Então, provavelmente você vai lembrar da grande cadeia montanhosa que corta o que? A América do Sul, ali na porção oeste, que é a chamada Cordilheira dos Andes. Então, se a Cordilheira dos Andes está na América do Sul, não podemos citar ela como relevo europeu. Tudo bem? Lembre-se, não podemos citar. Tome cuidado, às vezes isso acontece em prova e o aluno erra só porque não prestou atenção na palavrinha ali do enunciado. Foi? Questão 5. Na Europa, encontramos depressões absolutas, ou seja, terras com altitudes abaixo do nível do mar, localizadas. Então, onde eu encontro as depressões absolutas? Na Europa, principalmente. Letra A, no norte da Itália. Acabei de mostrar no mapa anterior ali. O norte da Itália ele não tem um relevo muito favorável para você encontrar depressões absolutas. Letra B, no sul da Grécia. Letra C, na Holanda. Ou letra D, na França. Gente, provavelmente você já viu que na Europa você tem ali uma série de relevos diferenciados, sendo que na porção dos Países Baixos, onde você tem a Holanda, você encontra o quê? Depressões absolutas. E isso é até um desafio para a localidade, porque você precisa criar estratégias para não sofrer com inundações, tanto pela ação do mar, quanto pela ação dos rios. Então você tem que criar ali diversos mecanismos, como os polders, para tentar diminuir o risco das inundações. Beleza? Tranquilo? Questão 6. Os rios europeus foram fundamentais na fixação da população. Falei isso mais cedo. Os rios são importantes para a fixação do homem no espaço. Dentre os seus usos, não podemos citar. Letra A, não podemos destacar. Letra A, não foram utilizados para a navegação de pessoas. Letra B, não foram usados para transporte de mercadorias. Letra C, eles nunca foram usados para abastecer casas.
ou letra D, não foram usados para o extrativismo mineral? Olha, esse é o tipo de questão que eu coloco aqui no Geobaritando para ver se você está acompanhando aqui o raciocínio, se você está pegando as informações que eu vou colocando além das perguntas. Porque a ideia aqui é criar perguntas, mas conversar, bater um papo, resumir esse assunto. Eu falei ainda agora sobre um processo do imperialismo, do colonialismo, da extração mineral, por exemplo, aqui no Brasil, século XVIII. Então, repara, dentre as opções aí, qual não é um destaque, no caso da Europa, de uso dos seus rios? Letra D. Os rios europeus foram usados para navegação e são utilizados até hoje, para o transporte de mercadorias também, e para abastecer casas, indústrias, lavouras. Então, eu não tenho destaque para a extração mineral a partir do uso dos rios. Beleza? Tranquilo? Tá gostando? Tá curtindo? Deixa um comentário aí com sugestões, com dicas. Também, se puder, compartilha com a galera e deixa o like. Valeu? Vamos nessa, não acabou não, ó. Baile seguindo. Responsável por banhar a porção sul do continente europeu. Gente, é uma região muito importante atualmente, onde você tem um grande fluxo migratório de imigrantes e refugiados que tentam chegar à Europa atravessando essa área, que eu ainda não vou falar o nome. Por que eu não vou falar o nome? Porque eu não disse as alternativas. Olha as alternativas. Então, banha a Europa no sul. O Mar Mediterrâneo. B, o Oceano Glacial Ártico. C, o Oceano Atlântico. Ou D, o Oceano Índico. Galera, qual é aí a opção que se caracteriza como um corpo que banha a Europa na porção sul, na porção meridional da Europa? Letra A, o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo, ele é fundamental, ele banha a Europa meridional, ele banha a Europa na sua porção sul, mas também o norte da África. Então, essas pessoas que estão fugindo de conflitos, de perseguições religiosas, étnicas do norte da África e muitas vezes também do Oriente Médio, da Síria, por exemplo, eles acabam tentando chegar à Europa a partir das navegações que ocorrem no Mar Mediterrâneo. Beleza? Igor, fala mais sobre esse assunto, fala mais sobre a migração. Não, você vai assistir um vídeo meu sobre isso aqui no canal, onde eu vou criar um Geobaritando também explicando todas as questões envolvendo a crise migratória na Europa, beleza? E além disso, mais pra frente eu vou estar colocando também aqui no canal aulas com recursos audiovisuais, mas também aulas no quadro sobre essa questão migratória na Europa. Show de bola? Tranquilo? Aqui você tem várias opções para aprender. Vamos nessa, que o tempo está correndo. No continente europeu, existe um conjunto de pequenas placas tectônicas que, ao entrarem em contato, provocam. Igor, o que são placas tectônicas? São enormes porções rochosas, grandes blocos que vão se deslizando, se deslocando sobre a estenosfera. E a partir desse deslocamento, você tem uma série de fenômenos que ocorrem na superfície. Você já viu isso no sexto ano? Os chamados agentes endógenos ou agentes internos. No caso europeu, quando essas placas se encontram, quando existe um contato entre elas, eu falo que ocorre, letra A, abalos sísmicos. Letra B, formação de falhas geológicas. Letra C, de estabilidade do terreno. Ou letra D, de mudanças climáticas. Galera, eu estou falando de um contato. Nesse caso, eu posso ir além. Eu estou querendo falar de um movimento convergente. Quando esse contato ocorre, eu tenho a ocorrência, né, um seguinte fenômeno. Os abalos sísmicos. Tudo bem? Igor, eu poderia lembrar do vulcanismo que ocorre na Europa? Sim, mas dentre as opções, abalos sísmicos, como o terremoto que atingiu a Turquia nesse ano de 2023. Tudo bem? Dúvidas? Na América do Sul também, 2 semanas atrás, eu tive um terremoto atingindo o Peru, a Colômbia, dentre outros países do continente americano. Então, quando eu tenho contato de placas tectônicas no movimento convergente, eu posso ter ocorrência, sim, de terremotos. Valeu? Vamos nessa? Próxima questão. Rio, que corta a cidade de Londres, na Inglaterra. Eu não sou muito fã de colocar questões com nomes de rios e tal, mas esse aqui é um rio importante. Importante no contexto histórico de formação da cidade, mas também de uso, porque eu tenho uso do seu
recurso, né, da água do rio para o abastecimento industrial, residencial e, infelizmente, por conta do crescimento urbano, eu acabo tendo um alto índice de poluição nessa área. Então esse rio ele tem uma água muito contaminada, que também gera uma outra questão para a Inglaterra, que são os gastos em despoluição. Mas qual é o nome desse importante rio que corta Londres? Letra A é o rio Tejo. Letra B é o rio Danúbio. Letra C é o rio Tâmisa. Ou letra D é o rio Reno. Bom, no caso de Londres, eu vou pensar no rio Tâmisa. É o rio Tâmisa. Professor, mas deixa eu voltar aqui, galera, rapidinho, que eu esqueci de ajudar vocês de uma outra forma aqui, ó, nessa questão. Agora que eu lembrei, já que eu posso voltar, ó. Era a questão que falava que eu banhava a Europa na porção meridional, no sul. Olha, só relembrando, Oceano Glacial Ártico, banhando a Europa setentrional, norte. Oceano Atlântico, banhando essa porção aqui, ó, ocidental, oeste da Europa, beleza? E o Oceano Índico não, vai estar banhando a Ásia, lá na porção meridional do continente africano. Tudo bem? Do continente asiático, desculpa. Vamos nessa. Então, próxima questão aqui a gente já falou, rio Tâmisa, cortando a cidade de Londres. Chegamos à pergunta 10. Peço mais uma vez que você me ajude aí a levar esse projeto à frente. Deixa um like, ative notificações. Toda semana eu lanço aqui um Geobaritando e chama a galera. O clima predominante no continente europeu é... Então, quando eu penso em Europa, qual é o clima que eu encontro na maior parte do continente? É o clima polar? É o clima temperado? É o clima tropical ou é o clima equatorial? Bom, você precisa lembrar, e já que eu deixei aqui em branco, ó, vou fazer um rabisco aqui. Galera que tem aula comigo no presencial sabe que eu gosto de rabiscar, ó. Como que eu vou definir a Europa aqui? Ó? Primeiro, você acabou de responder na questão 1. O continente europeu está localizado na porção norte do globo aqui, ó. Então, hemisfério norte, a Europa está aqui, ó. Aí aqui eu vou ter, ó, trópico de Câncer e a linha do Equador. Tudo bem? Desculpa a forma, está muito estranho. O que você precisa entender? O continente europeu, ele não vai estar localizado, por exemplo, numa área de baixa latitude, ou seja, perto da linha do Equador. Ele vai sofrer uma influência muito maior da sua localidade em relação ao trópico de Câncer. Então, basicamente, como que eu vou lembrar do clima da Europa? Embora não seja um continente muito extenso, vou tentar fazer aqui a Europa de uma forma bem louca aqui, ó, com o mouse. Se tiver muito ruim, pode deixar nos comentários, ó. Vamos imaginar aqui a Europa, aqui a Itália, a botinha da Itália, ó, a Grécia, pá. Imagina que isso aqui seja a Europa. Como que eu vou imaginar o continente europeu? Da seguinte forma, embora ele não seja muito grande, como eu estava falando, eu preciso lembrar que existem paisagens diferentes. Então, começando aqui pelo norte, ó. No norte, eu tenho uma influência muito grande do Círculo Polar Ártico. Lembra que eu falei também que eu sou banhado aqui no norte pelo Oceano Glacial Ártico? Então, no norte, o que eu vou ter? Um clima polar no extremo norte e um clima frio aqui, ó, nessa porção. Também posso ter um clima muito frio no alto das cadeias montanhosas, devido à influência da altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Beleza. Agora, não considerando ainda o clima de montanha, que seria um clima frio, polar, eu quero que você observe esse cara aqui também, olha só. Essa porção aqui. Mais ou menos. Essa porção aqui que eu vou fazer do amarelo, ó, essa porção aqui, ela tem aqui uma região, ela fica localizada numa área de latitude intermediária. Então, qual é o clima que eu tenho aqui nessa parte amarela? É o clima temperado. Tudo bem? Então, azul polar, amarelo temperado. Se não estiver entendendo nada do desenho, peço desculpas. Estou tentando aqui, juro. E aqui ao sul eu tenho um clima que eu vou chamar de clima mediterrâneo. Eu não sei se vai aparecer para vocês, é o laranja, ó. É o clima mediterrâneo. Eu queria tentar fazer com as cores como se estivesse esquentando. E aí, qual é a grande situação? O clima temperado, ele possui 4 estações bem definidas. E ele se divide em temperado oceânico, essa área aqui mais próxima do Oceano Atlântico, devido à influência da maritimidade. Mas eu também tenho temperado continental, que seria essa região aqui mais para o interior, mais próximo da Ásia. Esse clima temperado, como eu acabei de falar, ele tem 4 estações bem definidas.
Um verão mais quente e chuvoso, um inverno mais rigoroso, mais frio, menos úmido. E eu vou ter uma oscilação, claro, na primavera e no outono, porque são as estações que eu chamo de intermediárias. No caso do clima mediterrâneo, qual é a grande parada, qual é a grande sacada? O verão no clima mediterrâneo ele é mais seco. Então, diferente do clima temperado, eu tenho um verão um pouquinho mais seco e tenho as variações da temperatura ao longo do ano. Nesse caso, de acordo com a imagem ou com o que você já entendeu, eu posso falar que o clima predominantemente na Europa é o clima... Deixa eu ajeitar aqui, calma aí. É o clima... Eita, deu ruim aqui. Deu ruim, calma aí. É o clima temperado. Tudo bem, galera? Tranquilo? Beleza? Agora, olha só, a próxima questão. Gigantesca obra de engenharia inaugurada em 1994, que interliga França e Inglaterra sobre o Canal da Mancha. Então, naquela questão anterior, eu fiz ali, ó. Eu tenho França e Inglaterra. Entre França e Inglaterra, qual é a grande construção que eu vou colocar em prática ali para ligar esses dois países? Lembrando que eu tenho uma economia muito forte na Europa, durante muito tempo, uma integração entre esses países. Integração que eu falo no sentido econômico, por pertencer ao mesmo bloco econômico. Então, quando eu penso em economia do continente, eu preciso lembrar da União Europeia e dos esforços de integração que existem. Integração cultural, uma aproximação política, uma integração econômica, militar. Dentro desse contexto, eu vou criar uma linha ferroviária, como mostra a imagem, ligando França e Inglaterra. Qual é o nome que eu dou para essa grande obra? Canal de Suez, Eurotúnel, Cabo Fomentor ou Passo de Cerâmica? Na verdade, a grande construção que passa por baixo do Canal da Mancha é o chamado Eurotúnel. Beleza? Tem uma importância muito grande no fluxo de pessoas que transitam a partir desse meio de transporte. Próxima questão. Cadeia antiga, montanhosa, que delimita a fronteira entre Ásia e Europa. Então, é basicamente o seguinte, o que separa Europa e Ásia? Letra A, os Alpes escandinavos. Na questão anterior, eu mostrei onde ficava mais ou menos cada um. Letra B, os Alpes suíços. Letra C, Montes Urais. Letra D, Cordilheira dos Andes. Cordilheira dos Andes não está nem valendo, porque nós respondemos no anterior que não existe na Europa. Então, vamos lá. O que separa a Europa da Ásia? Os Alpes escandinavos, os Alpes suíços ou os Montes Urais? Se você prestou atenção na questão ali anterior, ou se você lembra, entre Europa e Ásia eu tenho um conjunto de morros mais desgastados, mais antigos, montanhas, que eu chamo de Montes Urais. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Qualquer coisa, deixa aqui no comentário. Vamos nessa. Clima encontrado no extremo norte da Europa. Nem precisei desenhar agora. Já está aí ó, na tela. Qual o clima que eu encontro no extremo norte? Lá na Europa setentrional, no extremo norte. Letra A é o clima mediterrâneo. Letra B é o clima temperado oceânico. Letra C é o clima polar. Ou letra D é o clima temperado continental. Essa é contigo. Vou te dar um minutinho aí. Mentira, vou dar 5 segundos. Enquanto isso, se você já respondeu, aproveita, deixa um like, compartilha com a galera que dá para fazer isso em 5 segundos. Pode testar. Vamos nessa. Igor, qual vai ser o clima? Bom, Mediterrâneo eu falei que está ao sul, onde eu tenho que contato ali com a Itália, uma proximidade ali com países como França, Espanha. Mediterrâneo banha a Europa ao sul. Eu faço um esforço danado para não dar resposta. Letra B. Temperado oceânico seria essa cor amarelada aí da imagem. Esse clima predominante no continente. Não. Letra C. Polar. Com certeza, o clima polar ele é muito influente. Ele é encontrado no extremo norte da Europa, o que dificulta a agricultura, o que dificulta a pecuária, o que dificulta muitas vezes até a navegação. Beleza? Tudo bem? Próxima questão. Lembrando que justamente por conta desse clima muito frio, é um assunto de um próximo gabaritando, você tem uma menor ocupação, uma menor densidade demográfica no norte do continente. Ok? Mas isso é papo para uma outra conversa.
Os climas das áreas 1 e 2, respectivamente, são. Então, o que você vai fazer agora? Vai olhar para a imagem. Ó, área 1, estou aqui no Reino Unido. Área 2, estou aqui na Ucrânia, se a vista não estiver me fazendo errar, que o monitor está longe. Qual o clima que eu encontro nessa porção oceânica e nessa porção mais distante? Letra A, o 1 é temperado oceânico. Pô, pode ser. O 2 é desértico. Não. Letra B, o 1 é mediterrâneo. Não, pô, o Mediterrâneo está aqui embaixo. Letra C, o 1 é polar. Não, acabamos de ver que o polar está no norte. Letra D, o 1 é temperado oceânico. Show. E o 2 é temperado continental. Beleza. Então, gabarito na tela, letra D. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola? Próxima questão. E essa aqui deu ruim. Caramba, essa aqui tá com erro. O climograma abaixo representa o seguinte clima. Poxa, tá sem climograma. Então, vou fazer um agora. Olha só. O que é um climograma, professor? É um gráfico que representa as características climáticas de uma localidade. Então, aqui, ó. Fiz ele aqui agora, só para não ficar, poxa, feio. Ó, não tenho climograma, não tenho régua, mas, ó, me esforcei. Aí aqui eu vou botar, ó, marca texto. Deixa eu botar o azul aqui na parada. Ó, vai chover muito. Eita, não vai dar. Poxa, essa aqui eu vou ficar devendo. Galera, fazer o seguinte. Essa questão aqui eu vou colocar no meu Instagram, IGEOcraft, para você responder depois. Tudo bem? E aí você fica à vontade para responder essa e outras perguntas de outros temas lá. Falou? Peço desculpa, essa aqui eu dei mole. Acontece nas melhores famílias. Vamos lá. Então, seguindo. Próxima questão, ó. A ocorrência de terremotos na Itália está ligada, ocorre devido, letra A, ao clima do mar, ou ao clima mediterrâneo do país. B, às correntes marítimas. C, ao encontro das placas tectônicas. Ou D, ao processo de erosão dos morros. Porque mesmo que eu tenha terremoto, o que acontece para gerar um terremoto como esse que atingiu a Itália, ali em Roma, que eu botei na reportagem? Bom, o terremoto, também chamado de abalo sísmico, ele ocorre a partir do movimento das placas tectônicas. Então, ele ocorre a partir do encontro das placas tectônicas. Beleza? Tudo bem? Galera, reparem, nós fizemos questões aí de aspectos gerais de localização da Europa. Nós fizemos questões aí sobre rios europeus. Falamos já aqui de relevos, de climas, nem tanto de vegetação. Qualquer dúvida, é só deixar um comentário. Igor, eu quero aí um geobaritano extra de vegetações. Eu quero um geobaritano, me explica aí sobre migrações, sobre população. Fique à vontade. Siga a gente nas redes. Deixa comentário lá também. Compartilha com o pessoal. Beleza? Tamo junto, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu!